A Ucrânia comemorou a parceria de exploração de minerais assinada com os Estados Unidos. O país espera que o acordo comercial possa ajudar a pressionar a Rússia a aceitar um acordo de paz. O tratado permite aos Estados Unidos a extração de minerais, petróleo e gás em território ucraniano. Parte desses recursos será destinada para a reconstrução da Ucrânia, que considerou o acordo justo. O documento não prevê pagamento em troca da ajuda militar que os Estados Unidos têm dado desde o início da guerra. Sem detalhar de que maneira essa parceria pode influenciar futuras negociações de paz, autoridades americanas garantem que o acordo será colocado em prática o mais rapidamente possível. O Congresso ucraniano ainda precisa aprovar o documento, que também reconhece o direito da Ucrânia de ingressar na União Europeia. A votação deve acontecer no dia 8 de maio. A Rússia não comentou o acordo. E quem chega para repercutir essa e outras notícias internacionais é o Ricardo Cabral, professor doutor em História, analista de relações internacionais, geopolítica e conflitos internacionais. Ricardo, boa tarde, obrigado por estar com a gente hoje aqui no Conexão. Muito obrigado pelo convite, Jonathan. É sempre um prazer estar com todos aí da Record. Ricardo, de fato, essa nova parceria, entre Estados Unidos e Ucrânia pode chegar a um acordo de cessar-fogo nessa região? Qual é a análise que você faz? Bem, a tendência agora é o maior engajamento dos Estados Unidos. Essa é a grande, vamos dizer assim, a grande notícia por trás do acordo. Existiu uma tensão muito grande por causa que os americanos consideravam que o Zelensky ele estava prejudicando as negociações, colocando vários empecilhos, inclusive para esse acordo. Claro que esse acordo tem essa questão que os americanos gostariam de resolver, que é o pagamento pela ajuda militar fornecida, algo em torno de 100 bilhões de dólares, não é o que o Trump está falando, em torno de 300, nunca foi isso, mas isso vai permitir aos Estados Unidos acesso a minerais estratégicos para eles, como terras raras, cobalto, urânio, e além das questões energéticas, eles vão poder, as empresas americanas terão, pelo que nós estamos vendo, um certo privilégio ou então uma preferência na reconstrução e na exploração desses recursos naturais. Lembro que vai ser uma divisão meio a meio, tá? E parte dessa renda dos próximos 10 anos serão utilizados para a reconstrução da Ucrânia. Ou seja, os Estados Unidos fizeram um acordo que, aliás, o Trump falou que o acordo vai ser o modelo para outros acordos que estão sendo transacionados, estão sendo negociados, como, por exemplo, a República Democrática do Congo. Agora, do ponto de vista militar, Cabral, existe um fortalecimento a partir de agora por parte dos Estados Unidos, ainda mais em proteger essa região de qualquer possível ataque russo? A tendência não é bem essa, porque os Estados Unidos querem que agora a Ucrânia pague pela compra de armamento. Porque nunca ficou claro, Jonathan, que os americanos estavam vendendo armas para a Ucrânia. Eles estavam. Toda a comunidade internacional entendia que era doação. E agora eles vêm com essa cobrança. Bem, eles vão continuar vendendo, muito provavelmente, eles vão pressionar ainda mais os russos para fazer acordo. Lembro que tudo que a Ucrânia tem, a Rússia tem muito mais. E os Estados Unidos têm ainda o interesse estratégico de separar a Rússia da China. Então, quer dizer, é um jogo de ganha-ganha, talvez muito mais para os Estados Unidos do que para os seus parceiros, seja ele a Ucrânia, seja ele a Rússia. Uma questão que a gente pode colocar é a constituição de uma buffer zone, uma zona tampão que pode evoluir com um cessar-fogo para uma zona desmilitarizada que vai proteger o território russo, já que ela está sendo constituída dentro do território ucraniano, de futuras inserções, invasões, incursões ou coisas semelhantes. Vamos esperar, porque ainda tem muita água, ou como disse o J.D. Vance, ainda tem guerra pela frente. Pois é, vamos falar sobre ele, inclusive agora. O vice-presidente dos Estados Unidos disse que a guerra na Ucrânia não vai terminar em breve. Segundo o J.D. Vance, cada lado sabe quais são as condições de paz. E está nas mãos dos russos e ucranianos chegar a um acordo para acabar com o conflito. No começo dessa semana,
o secretário de Estado norte-americano já havia dito que está na hora dos dois países apresentarem propostas concretas para o fim da guerra e que, se não houve progresso, os Estados Unidos vão se afastar das mediações. De fato, Cabral, você imagina um possível afastamento dos Estados Unidos, ainda mais agora com esse acordo? Os Estados Unidos vão continuar pressionando a Rússia, até porque eles têm interesses em vários outros assuntos com a Rússia. Por exemplo, a Rússia está envolvida diretamente, ainda que não se assuma, nas negociações com o Irã, por causa do programa nuclear. A Rússia está também envolvida em outras questões no Oriente Médio, ali na Síria, no Líbano, né? Temos ainda outras negociações intermediando disputas, né, com a Índia, lá do Paquistão e da Índia. Então, a Rússia é um ator essencial nessas negociações americanas, e manter a Rússia por perto, manter um bom relacionamento com a Rússia é fundamental. Lembro que os Estados Unidos estão estudando, né, após, né, eles conseguir colocá-los para sentarem mesmo como incentivo, levantar sanções, retomar relações mais próximas, tudo isso como incentivo à Rússia a sentar e negociar diretamente com os ucranianos, moderado pelos Estados Unidos. A gente está falando aí dos Estados Unidos no centro das atenções em termos de relacionamento com a Ucrânia, com a Rússia, enfim, tentando de alguma forma mediar esse conflito, mas fica também o questionamento sobre os países europeus, Cabral. A Europa tirou o pé de vez em relação à guerra na Ucrânia porque pouco se ouve falar em relação a isso. Olha, os europeus, falando uma linguagem bem popular, eles foram escanteados, né? Eles foram retirados da pauta de negociações, eles não estão à mesa, né? E tudo que não está na mesa está no cardápio, né? Você sabe disso. E as relações com os vários estados europeus e a própria União Europeia, a União Europeia tem sido solenemente ignorada pelo governo Trump, e os estados europeus estão esperando as negociações. O governo Trump prefere fazer com a Europa acordos bilaterais, em vez de fazer um acordo com a União Europeia. Isso são elementos desse acordo. Com relação à Ucrânia, existe uma disputa muito mais dura, Jonathan, que é a questão dos minerais. A Ucrânia tem acordo com a França, com o Reino Unido, com a Alemanha, com a própria União Europeia, para explorar esses mesmos minerais que ela fez grandes concessões aos americanos. Isso é confusão na certa. Exato, vamos acompanhar para ver o que acontece, né? E a Rússia informou hoje que as tropas do país estão criando uma faixa de segurança nas áreas de fronteira na região de Sami. No mês passado, o presidente Vladimir Putin havia dito que o país iria criar a chamada Zona Tampão em Sami para se proteger contra futuras incursões da Ucrânia. Um comandante russo afirmou que as tropas russas conseguiram desorganizar o sistema de comando ucraniano na região. Esse reforço russo acontece depois da retomada do controle da região de Kursk, do outro lado da fronteira, que era, na verdade, ocupada por tropas ucranianas. As forças de Kiev não confirmam a informação. O objetivo era controlar a região para tentar alguma vantagem em futuras negociações de paz. Cabral, diante de todas essas estratégias militares, né, dos dois lados, mas vamos falar aqui da Rússia, né? O Putin, ele tem influência nisso, em dizer o que ele quer que aconteça, de dizer que ele quer que determinada região seja atacada ou não? Ou isso fica mais concentrado de fato no poderio militar de quem está no comando de fato dessa guerra? Olha, o que vocês estão mostrando são cenas de treinamento. Agora você está mostrando cenas de combate. Isso aí é combate mesmo. Mas as primeiras cenas eram de treinamento. Apesar do treinamento russo, eles mandam tiro em cima, se você não sabe. Mas normalmente isso aí é feito treinamento. E você está vendo que o Putin, ele não influi diretamente nos combates, mas ele é o decisor político, ele diz o que quer. Ele, por exemplo, ele mudou o comando e disse que queria a expulsão dos ucranianos da região de Kursk antes de iniciar qualquer negociação. Essa pré-condição foi estabelecida. E ele, nos últimos dias, tem citado, né, a necessidade de você criar essa zona buffer zone, essa zona tampão, com o objetivo lá na frente de você criar uma zona desmilitarizada. Por que Kursk é importante? Se você entrar por Kursk, né, com as pontes, com tudo reconstruído,
você chega a Moscou, você inflete para o norte e você pega Moscou pelo ventre baixo, quando a gente costuma dizer. É uma região que é protegida, né? Tem lá Briansk, Oriol, Vladimir, tem várias, vamos dizer assim, cidades fortalezas, desde a época soviética, mas é um flanco exposto. Então, é fundamental para a Rússia, né, cuidar bem de Kursk. E digo mais, essa zona desmilitarizada deve se estender também ali em frente a Kharkov, né, já que Belgorod é constantemente atacada. Cabral, fazendo um balanço nesse tempo todo de guerra, né? A Rússia obteve vantagens nesse conflito? Alcançou o que ela gostaria? Não, ela não alcançou praticamente nada. Ela perdeu, a gente costuma dizer, né, o flanco norte, ela perdeu a Finlândia para a OTAN, ela perdeu a Suécia, que era uma neutra assim, meia fantasiosa, mas agora ela tem uma ameaça direta a Kaliningrado, tem uma ilha em frente a Kaliningrado, Gotland, que pode dar problemas. Ela não conseguiu atingir o objetivo. Quais são os objetivos russos? Neutralidade da Ucrânia, isso já está ultrapassado, que ela não entrasse para a OTAN, isso parece que foi consolidado, e num primeiro momento, seria derrubar o governo Zelensky, o que não aconteceu. Agora, me parece que é o controle, né, de pelo menos 4 oblastes, né, que ela, por exemplo, Kherson, ela domina em torno de 75%, Zaporizhia, 76%, né, Donetsk, 70%, Luhansk, 99%, e 1% ali, se juntar tudo, em Kharkov. Ou seja, nem os oblastes completos, né, ela conseguiria. E se nós formos ver a área russófona, a área que fala russo, está faltando ali Dnepropetrovsk, está faltando Kharkov, Sumy, Chernobyl, né, faltam várias outras, Poltava, né, falta isso tudo. Então a Rússia não conseguiu o objetivo. Muito pelo contrário, ela ampliou a sua exposição às tropas da OTAN e conseguiu, né, criar uma animosidade na Ucrânia de pelo menos aí uma geração. Veja bem, ucranianos e russos compactuam origens comuns, Jonathan. Né? O Kanato, né? A cidade de Kiev, é da formação da Rússia. Kiev, Novgorod, Moscou fazem parte daquela colonização dos varengues, né, dos vikings do norte, que se assimilaram com os eslavos para formar o que a gente está vendo aí, esse povo ucraniano, russo, bielorrusso. Então, são povos irmãos. E Putin, com essa invasão, ele não atingiu seus objetivos e está longe de atingi-los. Ricardo Cabral, obrigado por estar com a gente hoje aqui no Conexão Record News e por estar sempre, né, desde o início desse conflito há 3 anos, Ricardo Cabral nos ajudando a entender sobre os desdobramentos, o passo a passo dessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Bom fim de semana para você, viu? Muito obrigado, um grande jornal a todos.